Fala, meu povo! Hoje estamos encerrando a primeira edição do nosso projeto. Por isso, é hora de festejar a nossa jornada literária. Vamos começar a nossa prosa poética. Vamos se animar, meu povo, pois a poesia popular brasileira vai chegando no terreiro. Bem-vindos ao Balaio Poético. Meu nome é Marcos Kovacsky, eu sou produtor, diretor e professor de teatro. E há 10 anos desenvolvo um trabalho focado na cultura popular brasileira. Vem comigo! Poxa, meu povo, infelizmente, esse nosso converser literário está chegando ao fim. Esse é o último encontro do nosso Balaio Poético. E mais uma vez trocaremos uma ideia juntos sobre uma das linguagens mais populares de poesia, a literatura de cordel. A nossa proposta sempre foi fazer uma grande celebração da cultura popular, através dessa manifestação artística muito conhecida no Nordeste brasileiro. Nos nossos episódios, procuramos mostrar as diversas possibilidades desse gênero literário e de como ele está ligado às tradições regionais do Nordeste. Espero que vocês tenham gostado. Então agora está na hora de começar o nosso converser literário. Para fechar com chave de ouro nosso sarau, hoje vamos começar falando um pouco sobre um dos cordelistas brasileiros mais importantes do passado, o poeta Leandro Gomes de Barros. Segundo documentos, Leandro foi o primeiro cordelista a ter um cordel impresso, tendo produzido em torno de 240 obras campeãs de venda. Seus cordéis são muito populares no imaginário do Nordeste brasileiro, tendo Ariano Suassuna, grande dramaturgo nordestino, popularizado a todo o Brasil as histórias de Leandro em sua peça O Alto da Compadecida, que contava com 2 cordéis de Leandro, o Testamento do Cachorro e o Cavalo que Defecava Dinheiro. Outro cordelista de grande relevância para a perpetuação do cordel é o poeta Antônio Gonçalves Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré. Nascido no Ceará, Patativa era filho de uma família pobre e trabalhava na roça. Nunca deixou sua terra natal, mesmo com o sucesso que fez através de sua arte. Um dos seus cordéis mais famosos é o folheto O Padre Henrique e o Dragão da Maldade. E o cordel e o repente? É tudo igual, é? Mas é claro que não, Tião Josefino. Repare só como funciona. O cordel é diferente do repente improvisado. O cordel é sempre escrito em folheto e declamado. O repente é do improviso, sem ter nada decorado. A literatura de cordel e repente são 2 manifestações populares e culturais distintas. Embora sejam parecidas, cada uma tem suas próprias características. O repente, feito pelos repentistas, é uma poesia falada e improvisada, geralmente acompanhada de instrumentos musicais. Já o cordel, feito pelos cordelistas, é uma poesia popular com traços de oralidade e divulgada em folhetos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a estrutura métrica dos cordéis. Embora seja um gênero popular, o cordel possui algumas divisões
na sua forma de estruturar a poesia muito específica. Bom, os cordéis geralmente são divididos em estrofes, e as estrofes são denominadas de acordo com o número de versos. Antigamente era muito comum os versos com as estrofes, com 4 versos, que eram chamados de quadros. Temos também as estrofes com 7 versos, chamados de setilhas, as décimas, que são compostas por 10 versos, mas as estrofes mais comuns na literatura de cordel são as sextilhas, que são estrofes compostas de 6 versos e funcionam da seguinte maneira. Bom, nas sextilhas, os versos ímpares não precisam rimar entre si. Agora, os versos pares, eles precisam rimar entre si. Ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro verso de uma sextilha, ele não precisa estar rimado. Mas o segundo, o quarto e o sexto verso, ele precisa estar rimado. Ok? Então funciona mais ou menos assim. Vou declamar aqui um poema, uma estrofe em formato de sextilha. Literatura de cordel é poesia popular. É história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. Então eu tenho a seguinte, o primeiro verso é literatura de cordel, então termina com cordel. Aí eu tenho um segundo verso que diz, é poesia popular. Aí vem um terceiro que diz, é história contada em versos. Então eu termino cordel com versos que não rimam. Então o primeiro e o terceiro não rimam. É história contada em versos, em estrofes a rimar. Escrita em papel comum, então já não rimou. Agora o segundo verso é, literatura de cordel é poesia popular. É história contada em versos, em estrofes a rimar, popular e rimar. Escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. Então tem popular, rimar e cantar. Então os 3 últimos versos, os 3 versos pares, eles rimam entre si. E os ímpares não rimam. Essa é uma característica primordial das sextilhas, que é o tipo de estrofe mais comum no cordel. Uma outra questão também é que cada verso nas sextilhas, eles devem possuir uma métrica que corresponde a 7 sílabas poéticas. Se ele não tiver dividido com essas 7 sílabas poéticas, se costuma dizer que é um verso de pé quebrado. O que é um verso de pé quebrado? É quando a melodia se estendeu demais, quando a melodia não casa no verso. E aí a gente tem uma estrofe também que explica um pouco isso, que diz assim, 7 sílabas poéticas cada verso deve ter, para ficar certo e bonito, e a métrica obedecer, para evitar o pé quebrado e a tradição manter. Então é isso, gente. Então, as estrofes mais comuns são as sextilhas, e cada verso de uma sextilha deve possuir 7 sílabas métricas. Obviamente que as sílabas poéticas, elas não são divididas como as sílabas comuns. Elas terminam na última acentuação tônica. Literatura de cordel é poesia popular. É história contada em versos, em estrofes a rimar. Escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. 7 sílabas poéticas cada verso deve ter, para ficar certo e bonito, e a métrica obedecer, para evitar o pé quebrado e a tradição manter. Para encerrar essa nossa primeira edição do nosso projeto Balaio Poético, eu queria dizer que fico muito feliz que nos últimos anos a literatura de cordel ela está sendo resgatada, principalmente a partir do final da década de 60 e início da década de 70. Isso se deve muito ao multiartista Ariano Suassuna, que sempre valorizou as raízes da cultura popular brasileira. E através da criação do movimento armorial, eles conseguiram fazer esse resgate da cultura popular brasileira e hoje em dia ela é muito valorizada. Bom, no dia 19 de novembro é considerado o Dia do Cordelista, em homenagem
ao poeta Leandro Gomes de Barros, nascido no dia 19 de novembro de 1865. E, em 2018, por fim, a literatura de cordel foi considerada patrimônio cultural e imaterial brasileiro. E assim vamos encerrando o nosso Balaio Poético. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos juntos valorizar a cultura popular brasileira.